Fala, galerinha fera, tudo bem com vocês? E aí, vamos aprender mais um pouquinho da palavra de Deus? Continuamos aprendendo sobre os profetas menores no panorama bíblico. Vocês sabiam que muitos dos adultos não sabem nem achar na Bíblia aonde está Abacuque? Isso mesmo, o nome do nosso amigo de hoje, o profeta Abacuque. Abacuque, ele tem um livro que conta um pedaço da história dele, juntamente misturado ali com a história de Israel, com a história do povo de Israel. E sabe que estava sempre acontecendo as mesmas coisas. Mas Abacuque também nos ensina lições que precisamos guardar no nosso coração. A Bíblia, ela foi escrita há muitos anos atrás, mas ela continua nos ensinando lições importantes. Vem comigo. Para tentar situar vocês um pouquinho sobre o que estava acontecendo naquela época, lembra de Nínive, aquela cidade que Deus mandou Jonas pregar? Então, mesmo Deus poupando Nínive naquela época, Nínive já tinha sido destruída por um povo chamado babilônicos, o povo da Babilônia. Naquela época era o povo mais forte que tinha. Eles saíam destruindo tudo que tinha pela frente. O Deus deles era a força. E o que eles queriam fazer é justamente conquistar os povos que tinha ali por perto. Nínive era uma das cidades assim importantes, né? Que o povo era forte, que tinha um exército forte. Ela era conhecida, lembra que já falou sobre isso na história de Jonas. Nínive era conhecida como uma cidade de pessoas violentas. E o povo da Babilônia foi lá, os exércitos da Babilônia foi lá e conquistaram Nínive. Lembra do Egito? Que antes do povo de Israel até mesmo ter uma terra para eles, ser considerado o Estado de Israel, eles eram escravos no Egito. Então, o Egito era uma potência antigamente. E a Babilônia foi lá, conquistou também a terra do Egito. Ou seja, as duas terras que a Bíblia fala que eram poderosas, né? Tanto a Síria, Nínive, como o Egito, né? Nas cidades do Egito, eram povos fortes. E a Babilônia era mais forte que eles. E o próximo povo, quem foi conquistar, que eles iam conquistar, era justamente Judá, o povo de Israel. Eles estavam vindo para a terra do povo de Israel para tomar Judá e provavelmente levar todos eles cativos. E a gente sabe, né, que foi exatamente assim que aconteceu. Nessa época, Abacuque era o profeta, mas Abacuque começou a falar com Deus de outra forma. Ele que falava com Deus, ele que estava pedindo para Deus, porque Deus usava, né, os profetas para falar com o povo. Mas com essa eminente chegada, destruição do povo de Israel, estava todo mundo muito preocupado. E Abacuque começou a questionar Deus, a perguntar para Deus se era isso mesmo que ia acontecer. E olha, Deus respondeu que sim. Abacuque não cessou, ele não parou de orar. Ele perguntou uma, perguntou duas, perguntou 3 vezes, questionando a Deus o porquê que o povo de Israel, ele sabia o porquê, né? Mas ele pensava assim, o povo, os babilônicos, os assírios, eles mereciam mais esse castigo, né? Então ele estava querendo conversar com Deus para ver se tinha outra forma de minimizar aquele castigo que estava vindo. Agora, a tia Lídia vai ler um pedaço do livro de Abacuque. É uma oração. Olha o que ele estava pedindo para Deus. Agora, eu devo esperar em silêncio pela chegada do dia da tribulação que sobrevirá contra aqueles que invadiram a nossa terra. Porque ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira e os campos não produzam mais mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado,
Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Yahvé é a minha força. Essa oração de Abacuque mostra que ele sabia que a destruição, que o castigo de Israel estava próximo, que ele sabia que Deus, de alguma forma, poderia fazer com que isso acabasse, mas que ele sabia que ia acontecer. Ele estava com o coração já aceitando aquilo. E orando, Deus responde para ele da seguinte forma: o inimigo virá, mas o justo viverá pela fé. Vocês podem pensar assim: tia, tem algumas coisas aí que a gente não entende. Mas a oração de Abacuque ali estava mostrando que ele entendia o que ia acontecer e que ele sabia que Deus era o único que podia guardar, que podia livrar, e que mesmo permitindo que Israel fosse destruída, o povo fosse levado cativo naquela época, Deus estava sobre o controle, estava controlando toda aquela situação. Então a tia tem 3 lições para a gente pensar sobre isso aí. A primeira delas é que Deus nem sempre responde imediatamente o que nós pedimos. Assim, nossa, será que Deus não está me ouvindo? Ele está nos ouvindo. Mas provavelmente não é o tempo da resposta de Deus. Nós não sabemos quando a resposta vem. E nós também temos que nos preparar para uma respostinha negativa, quando a gente pede algo e Deus fala não. Outra lição que Abacuque traz para nós é sobre a justiça. Deus é justo. O justo viverá pela fé. Deus é justo porque o povo vivia na idolatria, achava que isso não ia ter consequência, e os babilônicos vieram e levaram todo o povo de Israel cativo. E mesmo na provação, mesmo quando a gente está passando por dificuldades, e essa é para a tia Lídia também, sabia que a tia Lídia aprende muito com essas histórias? Mesmo na provação, nós devemos agradecer a Deus. Ah, tia, mas eu tô triste aqui, aí eu tenho que ficar agradecendo a Deus? Sim. Nós precisamos agradecer a Deus, mesmo quando a gente passa por problemas. Porque Deus está no controle também dos problemas. Deus está vendo a sua luta, tá bom? Espero que vocês tenham aprendido com Abacuque e nós voltamos em breve. Um beijo para vocês e até mais. Preste atenção no que eu vou falar. É uma coisa séria, não é de brincar. Toda vez que eu peco e não peço perdão, o muro vai se erguendo no meu coração. O pecado é um tijolinho, o pecado é um tijolinho. Se você deixar, ele faz um montinho. O pecado é um tijolinho, o pecado é um tijolinho, o pecado é um tijolinho. Se você deixar, ele faz um montinho. Onde a mão de Deus não pode entrar e dele vai te separar. Uma boa nova tenho pra você. O sangue de Jesus pode demolir todo
atenção no que eu vou falar. É uma coisa séria, não é de brincar. Toda vez que eu peco e não peço perdão, o muro vai se erguendo no meu coração. O pecado é um tijolinho, o pecado é um tijolinho. Se você deixar, ele faz um montinho. O pecado é um tijolinho, o pecado é um tijolinho, o pecado é um tijolinho. Se você deixar, ele faz um montinho, onde a mão de Deus não pode entrar e dele vai te separar. Uma boa nova tenho pra você: o sangue de Jesus pode demolir todo o murinho e todo o murão que está crescendo no seu coração. O pecado é um tijolinho, o pecado é um tijolinho. Se você deixar, ele faz um montinho. O pecado é um tijolinho, o pecado é um tijolinho, o pecado é um tijolinho. Se você deixar, ele faz um montinho, onde a mão de Deus não pode entrar e dele vai te separar. O pecado é um tijolinho, o pecado é um tijolinho. Se você deixar, ele faz um montinho. O pecado é um tijolinho, o pecado é um tijolinho, o pecado é um tijolinho. Se você deixar, ele faz um montinho, onde a mão de Deus não pode entrar e dele vai te separar. Se você deixar, ele faz um montinho, onde a mão de Deus não pode entrar e dele vai te separar. Se você deixar, ele faz um montinho.